Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem, na medida do possível, claro, né? No meio dessa pandemia, no meio dessa crise toda, mas vamos lá. Gente, o intuito de eu fazer essa live é que eu quero falar a respeito de batismo, quero abordar a questão do batismo, por quê? Uma determinada pessoa veio me questionar a respeito de uma live que eu fiz há um tempo atrás, onde eu falava sobre batismo, né? Inclusive, eu falei e torno a falar e afirmo que o batismo, este batismo feito nas águas, como a maioria das instituições religiosas estão acostumados a fazer, ele é completamente desnecessário. Ele não é uma obrigatoriedade para a pessoa ser salva, né? Como muitos entendem aí, né? Inclusive as pessoas ainda têm o péssimo hábito de falar de salvação pós-morte física, salvação e condenação, né? As pessoas, digo no geral, os cristãos, propriamente dizendo, né? Eles deveriam já ter aprendido que este assunto não diz respeito a eles. Aliás, a nenhum de nós, né? Essa questão de salvação e condenação pós-morte é um assunto que deveria cessar entre as pessoas, né? Ah, fulano não tem salvação, fulano foi condenado, fulano isso, fulano aquilo. Gente, isso é de uma tolice tão grande, se vocês pararem para analisar, porque assim, nós que estamos vivos sobre a terra, nós estamos no hoje. Nós estamos aqui, agora. Então assim, o pós não nos diz respeito. Nós temos que procurar nos atentar como nós estamos vivendo hoje, agora, aqui nesse plano físico. Só isso. Deixa o pós pro pós. Não vamos nos preocupar. Isso não é da nossa alçada. As pessoas, inclusive, elas tendem a contender muito entre elas, brigar. Cria-se muita contenda, dissensão, confusão acerca desse assunto. E é um assunto completamente desnecessário. É como eu já falei em outras lives. Uma pessoa que vive a sua vida de forma honesta, sóbria, com dignidade, mantendo uma boa consciência, vai se preocupar com pós-morte, se vai para céu, se vai para inferno. Pô, a pessoa vai viver tranquila. Não tem um ditado que fala aí, quem sabe o que planta não teme a colheita? É bem por aí. Você já não vive nessa angústia, preocupado se você vai para céu, se você vai para inferno, e muito menos fica apontando o dedo para alguém. Por exemplo, a pessoa morreu, né? A gente vê alguém aí, por exemplo, famoso. Morreu. Fulano tá no quinto dos infernos. Fulano foi condenado porque fulano era isso, isso, isso. Então as pessoas perdem muito tempo dizendo o que fulano era, deixou de ser, para onde foi ou deixa de ir, e elas esquecem de olhar para a própria vida. Olharem para elas mesmas. Porque muitas vezes as pessoas não estão fazendo N coisas aí, né? Que elas julgam errado, mas estão fazendo tantas outras que de igual forma também lesa o próximo. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo rapidinho. Tem pai, tem mãe que vê aí, por exemplo, noticiários de padrasto, mães e tal, enfim, que maltrata seus filhos tal, e que chega até mesmo a matar os seus próprios filhos. E isso exatamente, é um absurdo. Mas estas mesmas pessoas que muitas vezes estão recriminando, elas estão fazendo as mesmas coisas com os próprios filhos. Elas podem não estar matando o filho delas, mas muitas vezes elas estão espancando, estão desrespeitando, estão agredindo. E a agressão não se resume apenas a físico. Existe agressão também psicológica, emocional. E eu vejo N pais fazendo isso. Muitas vezes até eu, como mãe, se eu não vigio, eu acabo fazendo isso com meu filho, botando um terror nele. Então é onde a gente começa a ver que muitas vezes a gente fica condenando as pessoas por coisas que a gente vê, e a gente muitas vezes esquece de olhar para nós, para nossa conduta, para o nosso comportamento e nos modificar para melhor. Então eu deixo essa reflexão para vocês aí, tá? Essa questão de assunto pós-morte, céu, inferno, quem foi, deixou de ir, não nos diz respeito. Mas, se alguém também quiser continuar com essa tolice, propagando isso, é um problema da pessoa. Eu só lamento. Eu lamento pela pessoa que propaga a tolice e lamento pelos outros que vão dar crédito para essas pessoas. Porque sofre tanto quem propaga quanto quem dá ouvido para esse tipo de gente tola. Porque eu chamo isso de pura tolice. Então vamos lá, voltando para o batismo, né? Na questão, essa pessoa, ela veio querer impor essa questão do batismo. Dizer que isso é obrigatório, porque Jesus foi batizado, isso e aquilo, porque se a pessoa não for batizada, ela não vai ter salvação. Gente,
vamos usar o raciocínio. Não é nem a questão de Jesus fez e deixou de fazer, né? Até porque, gente, quer dizer, se citar numa Bíblia que Jesus comeu cocô, vocês vão comer? Ah, só porque Jesus comeu cocô, vocês vão comer. Porque se cita numa Bíblia que Jesus foi batizado, vocês acham que é uma obrigatoriedade batizar para ser um ser humano legal? Um ser humano sóbrio, consciente? É sério isso? Então, peraí, quer dizer, vamos pela lógica, quer dizer que se eu for lá mergulhar num tanque, passar numa água, eu me tornei um ser santo, purinho. Acabou, morreu ali, batizou uma vez, já era. Então a pessoa acha que aquilo ali purifica a mente dela, torna ela uma pessoa santa, santificada. Sério isso, gente? Quer dizer que o ser humano passar numa água de batismo, num tanque, num rio, sei lá, os caramba todo, vocês acham mesmo que aquilo ali vai definir o caráter da pessoa? Vocês acham que aquilo ali vai tornar as intenções das pessoas melhores? É sério isso? A gente pode constatar, eu tô falando de constatação, de fatos. A gente pode constatar que N pessoas mergulham num tanque de batismo. Eu mesmo, quando criança, fui batizada. Católica, depois numa outra instituição religiosa. Isso não me impediu de ser um ser humano grotesco e muitas vezes na minha vida. Não me impediu de fazer N absurdos na minha vida. Isso não me impediu de ter N pensamentos destrutivos. Sabe por quê? Isso é da natureza humana. Mas a questão é, eu exercia o autodomínio? Eu sabia que estava em mim exercer o autodomínio para me conter todo aquele lixo? Não. Sabe por quê? Porque foi enfiado na minha cabeça e continua sendo enfiado na cabeça de vocês que vocês precisam de um pastor, de um líder, vocês precisam esperar sentados aí Deus mudar vocês, quando na verdade se tornar um ser humano melhor, honesto, de bom caráter é uma escolha individual de cada um. Isso independe de religião, isso independe de situação socioeconômica, isso independe de credo, isso independe de gênero sexual, isso depende apenas de uma boa vontade, de uma decisão, de uma escolha. A pessoa escolher ser um ser humano digno, exercer um bom caráter, exercer e manter um bom caráter. É só isso. Então, vocês podem ver que esse ritual de mergulhar num tanque não transforma ninguém em nada, gente. Isso aí é só um ritual. Mas eu tô dizendo aqui para as pessoas não fazer, eu tô nem aí. Se a pessoa quiser ir lá mergulhar num tanque, num rio, é problema dela. O que as pessoas não têm o direito é de querer ficar impondo isso às outras pessoas como uma obrigatoriedade para que ela seja salva. Porque as pessoas ainda falam de salvação como algo além desta vida. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe o que significa ser salvo, gente? É ser auxiliado. É ser ajudado. É receber apoio. Quando fala, por exemplo, que Jesus salvava as pessoas, não tá falando que ele salvava as pessoas pós-morte, não. Não tá falando disso de salvação e condenação pós-morte, não, gente. Tá falando de hoje. Ele prestava auxílio às pessoas. Ele ouvia as pessoas. Ele recomendava a consciência dos homens para que esses se mantessem sóbrios, para que esses exercessem o autodomínio, porque isso é amor, isso é amar o próximo, é viver a própria vida com dignidade, com respeito, tratando as pessoas da mesma forma, com dignidade, com respeito, procurando prestar auxílio na medida do possível. Só isso. Tem um verso em Marcos, né? Marcos, acho que no capítulo 16, que fala lá, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando fala ide e pregai o evangelho se resume no amor ao próximo. Ponto, acabou. Isso é evangelho, é o amor ao próximo. Quando fala de ide e pregai, eu não sei se vocês sabem, a palavra pregar significa também exercer, transmitir, praticar. Então ali não tá dizendo que as pessoas têm que sair igual umas doidas, pregando uma Bíblia, lendo uma Bíblia, forçando as pessoas a passar numa água de batismo, comer um pãozinho, beber um vinhozinho que depois elas vão inclusive defecar. Não, gente. É uma recomendação para que as pessoas preguem, pratiquem o evangelho, o amor ao próximo. Ponto. Acabou. Não precisa esse bando de gente ensandecida aí, achando que eu tô trabalhando para Deus, eu tenho que pregar o evangelho. Tem gente que tá pregando evangelho de boca, lendo Bíblia, versinhos, postando, e é um lixo no dia a dia.
tem comportamento lixo, inclusive dentro de casa. Às vezes as pessoas querem ir para a África, querem ir para as comunidades, querem ir para sei lá tanto lugar aí fazer obra de Deus, porque elas entendem que isso é obra de Deus. E dentro de casa são um lixo. Não tem respeito pelos filhos, não tem respeito pelos cônjuges, não arca com as responsabilidades da casa, não tem um comprometimento com o trabalho que antes se propôs a exercer. Mas elas querem pregar na África, elas querem subir em púlpito, elas vão para a instituição religiosa ficar cantando, berrando por um Deus que já esfrega na cara delas que não é servido por homens, como se ele necessitasse de alguma coisa do homem. Tá vendo? Então por aí, gente, olha, isso é uma questão de lógica que eu tô falando. Por aí a gente começa a ver que tem tanta coisa que andam ensinando por aí que é inútil. É inútil. Assim como, por exemplo, passar na água de um batismo, de um tanque, essas coisas todas, isso eu falo e afirmo para quem quiser ouvir. Isso é inútil. Isso não vai definir o seu caráter. O que vai definir o seu caráter é você decidir exercer um bom caráter. É você decidir ser um ser humano bom. É você decidir praticar boas obras. E quando eu falo de boas obras, eu não tô falando de dar cesta básica, eu não tô falando de você ir lá e dar um cobertor, uma roupa. Sabe por quê? Isso é questão de humanidade, de humanismo. Se você tem, tá aí, você pode disponibilizar isso pra alguém, isso é uma boa ação. Vai lá, faz. E não precisa ficar fotografando, postando. Ninguém tem que ficar sabendo o que você tá fazendo, não. Simplesmente vai lá e faz, ó. Fecha a boca. Acabou. Isso é questão de humanidade, de ser humano. Quando se fala de boas obras numa Bíblia, por exemplo, está falando de praticar aquelas obras que cita lá em Gálatas 5:22, 23. Aqueles bons frutos do Espírito. Autodomínio, sobriedade, temperança, paz, que significa equilíbrio. Isso é ser praticante de boas obras. Isso é fazer obra. E isso começa, sabe aonde? Na mente. Na mente, porque tudo que passa na mente vai ser externado pelas palavras, pelas nossas atitudes de alguma forma. Então a gente tem que começar a cuidar da mente. Quando se fala de batismo, lá em Marcos, né? Marcos 16 fala assim: porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já é condenado. Para quem não sabe, a palavra crer significa também praticar, exercer, transmitir. Quando se fala de batizar, é uma simbologia, se fala de purificar a própria mente. Então toda pessoa que tem essa prática, toda pessoa que exerce essa purificação da própria mente, toda pessoa que procura viver a sua vida de forma vigilante, vigiando-se a si mesmo, não a vida alheia, porque tem muita gente que fica vigiando a vida alheia e esquece de vigiar-se a si mesmo, a própria mente. Então quando a pessoa começa a vigiar a própria mente, a purificar-se a si mesmo, a batizar-se a si mesmo, limpar-se a si mesmo, essa pessoa é salva. Salva por quê? Ela é auxiliada. Ela está cuidando de si mesma. E, gente, isso é muito óbvio. Se nós cuidamos de nós, se nós procuramos nos manter bem, legais, sóbrio, é óbvio, como consequência, nós já estamos fazendo um bem para a humanidade. Nós já estamos fazendo bem ao nosso próximo. Tem um ditado que fala assim: quem se mantém em pé, uma ajuda já é. Eu não sei se vocês sabem, a palavra pé significa razão, inteligência, bom entendimento, mente. Então, só do ser humano já se manter são, sóbrio, na razão, ele já está colaborando, não somente consigo mesmo, mas com a humanidade. Porque a gente pode ver que o que está acontecendo aí fora é justamente por falta de bom caráter, é por falta de sobriedade, é por falta de autodomínio. Por isso que os homens estão fazendo a merda que estão fazendo lá fora. E se a gente não vigia, a gente também acaba fazendo e colaborando com todo esse caos. Essa é a realidade, é um fato que eu estou falando aqui. Então, quando a pessoa ela crê, quando ela exerce essa purificação mental, quando ela se batiza, ela automaticamente ela é salva. Ela se salva. E ela consequentemente está ajudando a salvar os demais, a auxiliar os demais. Só isso. Aí fala lá, mas quem não crer já é condenado. Gente, sabe o que significa a palavra condenado? Não é só você ir para um quinto dos infernos como as pessoas falam, não. Isso vocês aprenderam no sistema religioso e de homens ignorantes. Quando se fala de ser condenado, se fala de ser uma pessoa infeliz, de ser uma pessoa com um mau caráter.
ser uma pessoa de uma índole duvidosa. Só isso. Então, é onde a gente resume tudo. Você exercer e manter um bom caráter é bom para si mesmo. Mas se você fizer mal a alguém ou mal a si mesmo, prejuízo é seu e de outra pessoa. Tem uma parte em Jó 35, inclusive, que fala assim: a tua impiedade faria mal a outro tal como tu. Ali em Jó 35 já está dizendo ali basicamente que o que o homem faz ou deixa de fazer não está alterando Deus. Vai lá para Jó 35, Jó 22. Então é só questão de entender. Tudo que nós estamos fazendo nessa vida é prejuízo para nós mesmos. Tudo que a gente faz de ruim é prejuízo primeiramente para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. É só a gente observar lá fora como que tá, observar a nossa conduta dentro da nossa própria casa. Como que a gente está lidando, como que a gente está agindo, o que a gente está propagando. Aí as pessoas, elas ficam presas nesse negócio de batismo, de passar em água, passar em tanque e achar que isso aí vai transformar o caráter dela. Vai transformar ela num santo. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas, não. Acorda, é uma questão de lógica. De lógica. Mas é o que eu falei. Vocês querem passar na água de um batismo? Vocês vão se sentir legalzinho, limpinho, sei lá mais o que? Vai, mas não esquece do verdadeiro batismo, que é purificar-se a si mesmo. E essa purificação, ela se dá continuamente. O que significa continuamente? De forma continuada. Vem um pensamento ruim, vem um desejo ruim, perverso, gente, bloqueia, bloque. Simples assim. Transmuta esse pensamento, esse sentimento ruim em algo melhor. Porque depende de você, de mim, de nós. É como eu falei numa outra live minha, tá na hora da gente crescer. Crescer, de fato, tornar-se adultos e tomar as rédeas da própria vida, da própria alma, da própria mente. Parar de ficar andando pela mente alheia e entender que é nós, depende de nós nos mantermos bem. É como eu já falei, muitas vezes a gente pode não escolher o que a gente passa na vida, isso é fato. Muitas vezes a gente não escolhe o que as pessoas fazem com a gente, porque as pessoas fazem maldade com a gente, principalmente quando a gente é criança. Mas conforme a gente cresce, a gente aprende que depende de nós o que vamos querer ser hoje. O que nós vamos querer cultivar dentro de nós. Porque sementes ruins são lançadas o tempo todo em nós. Até mesmo a gente lança a própria semente ruim dentro da nossa mente. Mas daí cultivar, nutrir aquilo é uma escolha nossa. É uma escolha individual de cada um. Vigiem-se a si mesmos. Examinem-se a si mesmos. Tem uma passagem que eu adoro, João 13, que fala é uma parábola. E uma parábola tem que ser discernida. Então fala lá que o Jesus lavava os pés dos discípulos, né? Ele estava lavando os pés dos discípulos. E quando fala-se de lavar os pés, eu não sei se vocês sabem, fala-se de limpar a própria mente. É como eu falei nessa live, pé simboliza razão, mente, entendimento. Então quando fala-se de lavar os pés, que Jesus lavava os pés dos discípulos, está falando de tão somente limpar a própria mente, purificar a própria mente. Ali Jesus recomendava a mente das pessoas, para que elas purificassem a própria mente. Só isso. Ele recomendava aos homens agir de uma forma sóbria. E o que ele falou? Assim como eu fiz, façam vocês, lavem os pés uns dos outros. Ou seja, recomendem a consciência um dos outros. Mostrem para as pessoas que elas são capazes de se manterem bem, sóbrias, que está nelas mudar. Está nelas mudar. A gente aprende por aí que a gente tem que ir para uma igreja para Deus nos mudar. A gente aprende que a gente tem que ir para a igreja atrás de uma libertação, às vezes de um vício, de um mau comportamento, de um mau hábito. Gente, isso depende de nós. Só isso. Depende de nós. Depende de nós. Sempre for nós. É a mesma coisa as pessoas falam assim, né? Porque Deus vai guardar, porque Deus protege, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Mas as pessoas esquecem que toda essa maldade que está sendo feita aí, não é Deus que está fazendo. São os próprios homens. Teve uma vez que uma pessoa falou assim pra mim, por exemplo, né? Porque fulano foi estuprado, por que Deus não guardou?
Aí eu perguntei assim pra essa pessoa, mas em vez de Deus guardar fulano de ser estuprado, por que que fulano que estuprou não exerceu o autodomínio, não se conteve naquela animalidade e deixou de praticar aquele estupro? Por que que as pessoas ficam sempre esperando por um Deus e não conseguem enxergar que toda essa sacanagem que está sendo feita, toda a maldade, quem está fazendo é o homem? É o próprio homem, justamente por falta disso, do autodomínio, da purificação da própria mente, do vigiar-se a si mesmo. Mas aí que tá, é muito fácil as pessoas viverem nisso de Deus e diabo. Culpa Deus, culpa diabo, isso e aquilo. Sabe por quê? Deus e diabo virou bode expiatório dessa galera toda. Eles aprenderam assim, se aprendeu isso dentro do sistema religioso. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês é algo que transcende o sistema religioso e esse entendimento tolo que esses homens andam propagando por aí. O que eu tô transmitindo pra vocês aqui é responsabilidade, é comprometimento e consigo mesmo. E consigo mesmo. Mas aí, a pessoa quer continuar dependente de homens, pastor, líder de igreja, de doutrinas inventadas por homens, é um problema dela. A pessoa ainda quer ficar esperando Deus mudar ela, de rabinho sentado no sofá, estando nela a capacidade de mudar. Eu só lamento. Eu só lamento. E aí, o resultado dessa tolice toda, dessa preguiça toda desse povo de trabalhar em prol de si mesmo, dessa purificação da própria mente, a gente tá vendo aí fora. Tá vendo aí fora. No mundo. A gente está vendo através das atitudes das pessoas. O que está sendo feito, o que está sendo propagado. Por isso que diz lá um Provérbios que fala assim: o homem bom cuida bem de si mesmo. Quando se fala de bom, se fala de são, de sóbrio. Porque também um dos sinônimos da palavra bom é são, é sóbrio. Então lá já fala, o homem bom, o homem sóbrio, ele cuida bem de si mesmo. Ele vigia-se a si mesmo. Ele examina-se a si mesmo. E ele já não vai ficar perdendo o tempo dele mais condenando fulano ao inferno porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê. Porque esse homem, ele vai olhar pra ele e ele vai ver que se ele condena alguém pro inferno, ele pode entrar na mesma fila. Porque ele vai junto. Porque ele pode muitas vezes não estar praticando aquilo que ele condena ruim, que ele acha ruim. Mas ele está fazendo tantas outras coisas, como mentindo, caluniando, difamando, adulterando. Diz até na Bíblia que de pensar mal contra alguém, isso já aborrece a Deus, isso já é leviano. Então vocês imaginam, né? Se alguém condenar alguém por inferno por alguma atitude, gente, vamos entrar na fila e vai todo mundo. O que eu tô querendo dizer aqui, ninguém tem moral para condenar ninguém pro inferno. Ninguém tem moral para dizer se alguém vai ter salvação ou condenação pós-morte. E ao invés das pessoas ficarem presas nesses rudimentos que as instituições religiosas ficam ensinando, por exemplo, de batismo, e querer ficar impondo isso às pessoas como uma obrigatoriedade, mete o dedinho na consciência e aprende a ser minimamente racional. Usa um pouco a lógica, usa um pouco a razão. Começa a ver que tem coisas que vocês são ensinados dentro do sistema religioso que não tem proveito nenhum, que não faz diferença nenhuma. É só encheção de linguiça, é só conversa, é só balela. E só serve para manter o povo escravo, dependente de outros homens. Quando na verdade um pai que se preze, um bom pai, ele não quer que seus filhos sejam dependentes. Ele quer que seus filhos sejam suficientes, adultos, responsáveis, comprometidos. É isso que um bom pai espera que seus filhos sejam. Honestos. Que aprendam a viver a própria vida com dignidade, com sobriedade. Só isso. É tudo muito simples. É tudo muito simples, não há necessidade de complicar. E é como eu já falei no início dessa live, eu não tenho problema nenhum com quem vai para a instituição religiosa, eu não tenho problema nenhum com quem quer se batizar. Não tenho, gente, façam o que vocês quiserem. Só parem de ficar achando que isso é obrigatoriedade. Parem de querer ficar empurrando na goela das pessoas que isso é necessário. Porque não é. Não é. Até porque as pessoas falam assim, né? Ah, porque Jesus foi batizado, mas eu não leio nenhuma passagem na Bíblia dizendo que ele ficava metendo as pessoas num tanque, passando as pessoas na água, no Rio Jordão, no rio sei lá das quantas lá. Eu não leio, vocês leem? Eu não leio. Se alguém lê aí algum versinho que diz que Jesus catava o povo e ficava socando lá na água, lá em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, bota aqui nos comentários pra me ler. Porque eu não leio não. Porque até esse batismo que diz que Jesus foi batizado é uma parábola.
Mas eu vou deixar isso para uma outra live. Até lá é uma parábola. Não é nada disso que vocês ficam muitas vezes aprendendo dentro do sistema religioso, não. Aliás, tem muitas parábolas na Bíblia que tem que ser bem discernidas. Bem discernidas. Porque é por falta de um bom discernimento que as pessoas estão se lascando e lascando as outras também. É igual, ó, vou falar rapidinho, é igual na parábola lá que fala do joio e do trigo, né? As pessoas ficam aprendendo, por exemplo, aí no sistema religioso, que joio e trigo são pessoas. Ai, fulano é joio. Ai, mas fulano é trigo. Ai, eu sou trigo, mas fulano é joio. Então, já começa aí, sabe o quê? A acepção de pessoas. A separação. Sendo que lá em Tiago 2, no versículo 9, diz que fazer acepção de pessoas é cometer pecado. Diz em Romanos 2,11 que para com Deus não há acepção de pessoas. Diz numa parte em Deuteronômio, acho que 10, que também Deus não faz acepção de pessoas. Mas as pessoas fazem o tempo todo. Ah, fulano é joio, fulano é trigo. Nossa, você viu? Fulano saiu da igreja. É Deus tirando o joio. Sério, gente? Mas então, eu vou esclarecer para vocês de uma forma clara. Parábola do joio e do trigo não está falando de pessoas. Está falando de nós. De nós e do que contém dentro de cada um de nós. Tanto o joio quanto o trigo. Há dentro do ser humano tanta capacidade de exercer o bem como exercer o mal. Há dentro do ser humano tanto os pensamentos bons quanto os pensamentos ruins. Sentimentos bons quanto também sentimentos ruins. Aí depende de você, de mim, fazer essa ceifa, fazer essa limpa, fazer essa purificação nesse terreno que se chama mente. Somos nós ceifadores, que temos que decidir se nós vamos permitir que o joio cresça, que ele cresça, ou se nós vamos permitir que o trigo cresça. Os bons pensamentos, os bons sentimentos, os bons frutos do Espírito, só isso. Só isso, tá? Pronto, simples assim. Mas eu duvido que vocês vão ouvir isso sendo pregado dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa. Sabe por quê? Porque esse povo adora fazer uma acepção de pessoas, adora segregar. E já começa, sabe como? Nessa quantidade de instituições religiosas. Cada uma tem a sua, cada uma defende a sua placa, cada uma defende seu Deus, cada uma defende a sua doutrina. Quando na verdade existe uma única doutrina, que é a prática da piedade, do amor ao próximo. Existe um Deus que é Pai de todos, por todo, está em todos. Também fala lá em Efésios 4. O próprio Jesus falou lá, um Deus, um mestre a saber Cristo, e todos vós sois irmãos. Ponto. Acabou. Acabou. Só isso. Simples assim. Agora, se as pessoas vão querer tomar para si essa simplicidade, não sei. Eu tomei para minha vida essa simplicidade. Hoje eu sou muito satisfeita com isso e simplesmente sigo a minha vida, sem ficar enchendo o saco de ninguém. Porque como eu já falei nas outras lives, eu não fico indo no privado de ninguém, ou eu não fico indo na casa de ninguém querer que as pessoas deixem de ir para as igrejas delas. Eu não, tô nem aí. Mas as pessoas, muitas delas, elas se sentem no direito, por exemplo, de querer me obrigar a voltar para um sistema religioso, para a ignorância. Elas se sentem no direito de querer ficar obrigando não apenas a mim, mas as outras pessoas cumprir esses ritos doidos que elas cumprem. Esses retetê, essa parvoada, tudo que elas aprendem. Então, fica aí como reflexão essa live, tá bom? Agradeço quem assistiu. Agradeço quem vier a compartilhar esse vídeo também. E qualquer dúvida que vocês queiram fazer, me questionar, pode usar os comentários. Não precisa nem no meu privado. Fiquem à vontade aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Tá bom? Com respeito, gente. Vamos procurar também exercer o respeito. Isso é primordial. Tá bom? Uma boa continuação no domingo para vocês.